Olá, turma. Espero que todos estejam bem, com muita saúde. Nós vamos fazer aqui um resumão da nossa disciplina, dos conteúdos que a gente vem observando até agora, que nós vamos estudando até agora. Primeiro vamos começar por aquilo que eu sempre insisto. Alfabeto manual não é Libras, ele serve apenas para digitar o nome de pessoas, sinais que eu não conheço, de cidades, digitar meu nome próprio. E além das configurações de mão que representam o alfabeto manual, nós temos as configurações de mão que representam os números. Os números podendo ser cardinais, ordinais, de quantidade, monetário, como assim nós já vimos, né? E nós adentramos aí no conteúdo dos verbos classificadores, o que são verbos na Libras, como se estrutura a frase na Libras. Geralmente, quando está se estudando Libras, a gente faz uma comparação com a estrutura do português, como nós vimos anteriormente. O português, primeiramente, a gente tem o sujeito, em seguida o verbo e em seguida nós temos o predicado ou o objeto da frase. Com a Libras é diferente. Primeiro a gente joga o objeto. Depois do objeto a gente tem o sujeito. E por último a gente tem o verbo. Em todos os casos a gente utiliza isso? Não, não é em todos os casos. Porque aí quando você, por exemplo, está contando uma história, você precisa usar, além dos sinais, o classificador para aqueles sinais. Se a gente conseguir entender isso, né, em língua brasileira de sinais, a gente vai longe, como nós vimos anteriormente. Por exemplo, se eu interiorizo, né, aquilo que o surdo pensa, o surdo vai pensar diferente de nós. Nós, quando a gente, por exemplo, vê um objeto, a gente lembra da palavra, ou quando a gente vê a palavra, a gente lembra. Ou quando a gente vê o objeto, a gente lembra da palavra. O surdo, quando vê o objeto, ele lembra do sinal. Então, o surdo, ele pensa, ele verbaliza o pensamento de forma sinalizada. Nós verbalizamos o pensamento de forma oral. Essa é a diferença das duas modalidades. Por exemplo, quando eu vou dizer assim, o menino subiu na árvore. Quem é o verbo? O verbo subir. Quem foi que subiu na árvore? O menino, sujeito. E o restante subiu na árvore é o predicado. Ou seja, é o objeto da frase. Então, quem é o objeto da frase? O menino subiu na árvore. Primeiro eu vou ter árvore, né? O sinal de árvore. Pega essa mão aqui. Árvore. Árvore. A gente aprendeu isso. Árvore. Como é que eu faço o sinal do menino? Esse sinal é o sinal de homem, né? Mas se eu fizer assim, menino. É como se eu fizesse assim também, é o sinal de mulher, mas isso aqui, menina. Então eu vou pensar primeiro no objeto. O surdo vai olhar para o objeto e vai dizer, o que é que tem essa árvore? Aí você vai sinalizar menino. Aí ele vai olhar para você e vai pensar assim, o que é que tem árvore e o que é que tem um menino? O que é que vai acontecer? Então, quando eu sinalizei o menino, e daqui do menino, eu trouxe o menino para cá, fazendo isso aqui, ó, isso aqui é um classificador para a pessoa andando, classificador para a pessoa subindo na árvore. O menino subiu na árvore. Eu posso até acrescentar aí uma outra oração dentro da mesma frase, né? Então, eu vou fazer árvore, menino, subiu, e eu posso dizer que ele caiu. Se eu pegasse a língua portuguesa, eu ia dizer assim, o menino subiu na árvore e caiu. É diferente, por exemplo, dessa frase aqui. Eu faço o sinal de Jesus, o verbo amar e apontar para você. Está incorreto dizer isso? Não. Que é diferente dessa frase onde o sujeito vai praticar uma ação. É aquela velha história também. Árvore, carro, aí eu faço o classificador de carro e o carro bateu. Mas Jesus ama você, eu posso fazer assim? Posso. Posso fazer assim, não tem problema. Agora, quando eu estiver contando uma história,
Eu preciso, sempre eu tenho que estar trazendo o verbo por último e tal. Alguém vai dizer que é português sinalizado se não fizer isso? Não. Não é, isso vai muito depender do contexto, né? Se eu olhar para o surdo assim e dizer assim, pronto, tá aqui, ó, Jesus amar. Aí o surdo vai olhar, amar o quê? Aí eu aponto para você. Jesus ama você. Jesus ama você. É a mesma coisa de dizer assim também, ó. Posso até fazer isso. É português. É como se fosse o mas o acento. Mas se eu disser assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu coloquei aqui para vocês o que é que Jesus é. Eu não disse uma ação de Jesus. Se eu quero dizer assim, Jesus foi até o grupo dos 12. Então, primeiro eu digo, grupo 12, Jesus foi. Tá vendo? É diferente. Jesus, ou então eu faço assim, ó. Grupo dos 12, que são os discípulos, eu estou olhando para vocês. Jesus foi. Usei o classificador de pessoa andando. Ou Jesus foi para o grupo dos 12, né? Não é diferente? Se eu digo assim, Jesus falou, né? Jesus falou, ó. Tá vendo? Jesus falou. Eu, quer dizer, a minha pessoa, é como se eu estivesse assumindo o lugar de Jesus no discurso. Caminho, verdade, vida. Ninguém vai para o céu. Tá vendo? Ninguém céu vai. Tá vendo? Aí já mudou. Ninguém céu vai se não passar por mim, se não conversar comigo, se não conversar e não me conhecer. Precisa conhecer Jesus para poder ir para o céu. Só esse exemplo para vocês perceberem. Aprender Libras é aprender uma língua. Uma língua. A gente precisa conhecer a estrutura da língua portuguesa e conhecer também a estrutura da língua de sinais para que a gente entenda isso. Então, em pesquisas anteriores, nós vimos o seguinte: o que são os classificadores? Os classificadores, eles tomam a forma dos objetos reais para representar esses objetos. Os classificadores. Se eu faço esse sinal aqui, é uma coisa arredondada. Se eu faço esse sinal e aqui puxa alguma coisa e coloco uma tampa, isso é um classificador. Se eu faço assim, é um classificador para uma pessoa andando. Mas se eu faço o sinal de cobra e faço assim, eu estou dizendo que a cobra vai se rastejando. Se eu faço o sinal de elefante e faço assim, eu estou dizendo que o elefante está andando. Ou então eu faço assim, ó, o sinal de macaco. Se eu bater no peito aqui e ficar aqui, já é o sinal de gorila. E se eu fizer assim, o gorila está andando, quer dizer. Então você tem que incorporar aquilo que você está representando. Então é a partir daí que nós vamos começar a trabalhar com os classificadores. Vocês podem até jogar essa atividade, participar através dessa atividade. Pesquisar sobre os verbos classificadores, sobre o que são classificadores, e levar o exemplo dos classificadores para a sala de aula. A pesquisa e o exemplo dos classificadores para a sala de aula. Pronto. Classificador é isso. Viu alguns vídeos sobre classificadores e leva para a sala de aula aquilo que você aprendeu, seja no YouTube, tá assim de coisa. Hoje, o principal meio para se aprender Libras hoje é a internet, né? Se você vai no YouTube, você consegue encontrar vídeos de profissionais, de surdos sinalizando, coisa que há 10, 15 anos atrás não existia, né? Não existia. Então eu espero que vocês tenham entendido o que a gente coloca e vamos pesquisar. Vamos pesquisar classificadores, os tipos de classificadores para a gente aprender os exemplos para levar e partilhar com os colegas, né, na nossa sala de aula. Ok? Então, que Deus abençoe vocês e que a gente pratique de verdade. É bom também rever os vídeos anteriores,
né, que está aqui em nosso canal, para que assim a gente possa entender todo o funcionamento da língua de sinais e de que forma nós vamos trabalhar, né? Tanto o cursinho de Libras que nós estamos ofertando por aqui, essa vai ser uma das aulas. Eu vou voltar desde a primeira aula, vou preparar um vídeo colocando, né, em um vídeo só todas as etapas, né, para poder a gente jogar aqui no nosso canal e que os nossos alunos e que as pessoas interessadas possam participar desse cursinho, possam aprender a língua de sinais aqui no canal O Amor de Deus Está no Ar. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.